As rochas de origem ígnea formam a maior parte da crosta terrestre e todo o manto do nosso planeta. Islândia, esta ilha remota muito próxima ao Círculo Ártico, é um dos melhores lugares do mundo para se estudar as forças que intervêm nas formações vulcânicas. Como resultado de uma anomalia na pluma mantélica, combinada com movimentos tectônicos frequentes, vários dos mais de 130 vulcões que existem na Islândia ainda estão ativos. Assim, é normal esperar um evento vulcânico a cada 3 ou 5 anos. Islandia, esta isla en el Atlántico Norte, es un paraíso terrenal para el estudio de la formación y los diversos tipos de rocas volcánicas. Las rocas volcánicas que se originan por la catastrófica emisión de lava desde el interior de la Tierra. Esta isla es un lugar idóneo, ideal, porque aquí es el lugar, una de las zonas donde se separan las placas tectónicas. La placa europea hacia el este, la placa norteamericana hacia el oeste. Y aquí se emite la lava de manera catastrófica, se solidifica y forma rocas como las que vemos por aquí en esta playa, que son el resultado de la erosión, de la fragmentación y erosión de las rocas ígneas y volcánicas que vemos en el fondo en estos acantilados. As rochas ígneas são aquelas mais abundantes na crosta terrestre. Elas ocorrem em uma proporção praticamente 95% em relação às demais rochas. Até em termos globais, se formos considerar a superfície dos oceanos, então as rochas ígneas acabam tendo normalmente também uma primazia em termos de área. Por quê? No fundo do Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, eu vou encontrar uma delgada camada de sedimento, que os geólogos dizem pertencer mais ao Holoceno, as camadas mais recentes. Embaixo dessa camada sedimentar bem recente, e se refere aos tempos modernos, existe uma rocha ígnea. O fundo do Atlântico, Pacífico, Índico, o assoalho do Oceânico, é de rochas ígneas, basálticas. Então, essas são as rochas mais abundantes da crosta, tanto continental como oceânica. Como resultado de processos complexos que ocorrem no interior da Terra, as rochas ígneas são sólidas testemunhas das potentes forças que interagem debaixo dos nossos pés. Fortes terremotos, incandescentes fluxos de lava, cinzas. Observar um poderoso vulcão em ação não apenas surpreende, mas também nos humilha. Mostra ao ser humano a sua insignificância e impotência diante dos processos que nos fascinam tanto quanto nos ensinam. Não somente sobre um planeta sendo moldado no presente, mas também sobre um passado catastrófico de dimensões ainda maiores. O vulcanismo realmente é um processo geológico talvez mais fácil de você verificar. Hoje em dia é um fenômeno que ocorre ainda. No passado ele foi extremamente abundante. Os basaltos que compõem essas grandes províncias ígneas existem hoje catalogadas 30, 40, 50 províncias ígneas. A que eu estudei, ela não só ocorre no Brasil e na África, mas quando falo em Brasil, ela seria na parte meridional da América do Sul, envolvendo boa parte está no Brasil, chamado Formação Serra Geral, mas parte desse tipo de rocha vulcânica ocorre também no Uruguai, Argentina e Paraguai. No Brasil ocorre especialmente nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, pega também parte de Goiás, de Minas Gerais, quer dizer, uma área muito abrangente.
Muita gente não conhece o basalto, mesmo morando num lugar onde ele aflora em grande quantidade. Mas você que talvez more nessas regiões que eu mencionei, todo dia que você passar em frente a uma construção de uma casa, de um prédio, de um hospital, você vai ver na beira da calçada aquele monte de areia, né? E a brita, aquele agregado usado no concreto, geralmente escura, né? É o basalto. Ele é muito usado, né, na construção civil como agregado do concreto. E o basalto que ficou exposto um bom tempo, existem condições propícias para a mudança de temperatura, umidade, o intemperismo químico, físico, se transforma em solo. Esse solo chama-se terra roxa. É um solo muito conhecido na região sul e sudeste do Brasil. Também é um material que é oriundo do basalto, que foi intemperizado, ele foi desagregado, decomposto a partir das condições intempéries, se transformou em solo. Então, é uma rocha bastante conhecida, mas ela tem uma história para contar. Eu confesso que esses 12 anos que eu estudei essa rocha, ela conta uma história fantástica. E o local hoje, talvez mais propício para se conhecer a história das rochas ígneas, dos basaltos, é a própria Islândia. Razão do seu próprio nascimento, a Islândia é sede e capital dos maiores fenômenos vulcânicos do mundo. Dinâmicos e ativos, estes processos moldam constantemente a geografia desta remota ilha no Atlântico Norte. Camuflados sob várias camadas de neve, são o selo característico das suas vastas paisagens. Acalmados pelo intenso uivar dos ventos, seus efeitos geotérmicos oferecem uma vida cálida e pacífica na sombra destes imensos fornos latentes. Gigantes aparentemente adormecidos, que se despertam rugindo repentinamente, expelindo grandes quantidades de lava ardente, moldando a forma e a vida de tudo que os rodeia. A Islândia praticamente é uma ilha vulcânica que cresceu realmente com o tempo, à medida que o Atlântico Norte começou a se formar, né? Ela também fez parte desse processo. E o grande vulcão linear, que acabou gerando o magma, ou a lava, para formar o leito do assoalho atlântico, ela está ativa apenas num ponto, essa grande cordilheira, na própria Islândia. Mas a Islândia, ela começa a existir a partir do momento que a placa euroasiática começa a se afastar da placa norte-americana. Então ela começa a se formar. Nós temos realmente uma sequência muito conhecida, que é a sequência neógena dos basaltos da Islândia, que ocorre em vastas áreas no norte, no leste e oeste da Islândia. Essa formação geológica, ela acaba aflorando na Islândia, mas muita rocha vulcânica está submersa. Existe uma plataforma vulcânica muito maior do que aquela visível na Islândia. Ela está realmente submersa num mar não tão profundo e talvez metade só dessa plataforma vulcânica seja exposta ou imersa hoje na própria ilha Islândia. E o que é interessante então é verificar que desse momento da abertura do Atlântico Norte até os dias de hoje, parte dessa história pode ser contada analisando as rochas ígneas, os basaltos da Islândia, porque eles tiveram essa ilha foi formada gradualmente ao longo do tempo e com vulcanismo realmente contínuo. Alguns são mais esporádicos, mas dificilmente passa um ano sem uma erupção na Islândia. Então, eu tenho uma história muito interessante para compreender da própria formação da Islândia ao longo do tempo, utilizando as rochas ígneas. Observar a Islândia sob as lentes da geologia é ler páginas escritas a fogo e gelo. São paredes de rochas gravadas com pequenos fragmentos de uma história que nos poderia dar mais pistas sobre as questões que circundam o grande enigma das origens.
Na Islândia, eu creio que é possível verificar aquilo que também ocorreu em outras partes do mundo. Quando falamos em grandes províncias ígneas, que ocorrem em várias partes da superfície da Terra, nós vamos lidar com vulcanismo fissural. É diferente do vulcanismo que ocorre hoje em algumas outras regiões, tradicionalmente associados a um edifício vulcânico. Ou seja, grandes fendas se abriram e a lava saiu por essas fendas e acabou extravasando para a superfície da Terra. Essas fendas, então, seriam os condutos alimentadores das grandes províncias ígneas. São essas fendas, algumas se abriram mais, outras menos. Posteriormente, quando essa região se estabilizou, o vulcanismo parou, então esse material que estava nessas fendas se solidifica. Por algum motivo, erosões posteriores acabam removendo o edifício vulcânico que está em cima e essas fissuras preenchidas, nós chamamos de diques, não é? Diques de diabásio, né? É o mesmo material basáltico que praticamente ocorre nos derrames de lava, ele fica exposto. Então dá para a gente perceber, notar exatamente qual foi o condutor do magma que trouxe a lava para a superfície das profundezas. Uma geologia dinâmica e catastrófica que forma parte de uma história que, mesmo sendo local, nos remete a reflexões muito mais distantes do Círculo Ártico. E porque, além de ser um fenômeno presente em diversas partes do globo, a erupção de um vulcão e suas múltiplas consequências irá impactar muito além daqueles que podem avistá-lo a olho nu. Um dos eventos recentes mais famosos da Islândia comprova isso. Água, fogo, cinzas. Tantos elementos envolvidos na comoção resultante do despertar destes gigantes rochosos, que às vezes pareceram ser apenas emissários de sofrimento e morte. Mas é nos detalhes, na metáfora da pequena flor que renasce em meio às cinzas, que vemos na história da Islândia um exemplo de restauração e esperança. Qual poderia ter sido o efeito destas gigantes erupções registradas nas lavas do passado islandês? De que forma a natureza dessas catástrofes poderia impactar a história da Terra? No próximo episódio, te convidamos a continuar percorrendo as surreais paisagens islandesas e a reconhecer, com a ajuda da geologia, os processos por trás das suas curiosas formações rochosas. Será que poderia